Amigos do Esporte em Foco, 2012 começa com muita movimentação no esporte em Goiás, no Brasil e no mundo. Aqui em Jataí também não é diferente. O esporte em 2012 começa a se organizar, o amador, os torneios, o campeonato amador, os campeonatos regionais dos bairros, e nós vamos estar cobrindo tudo, levando até você as informações. Mas a notícia mais quente do esporte em Goiás hoje é o início do Campeonato Goiano da Primeira Divisão, o Goianão 2012, que começa amanhã, lá na cidade de Rio Verde, no estádio Mozar Veloso do Carmo. Vai ter um grande clássico, o clássico de abertura do Campeonato Goiano Primeira Divisão Certame 2012. O Esporte Clube Rio Verde, o Rio Verde, vai receber o Atlético Clube Goianiense e vai ser realmente uma rodada importante. No domingo, essa rodada se complementará em vários locais e nós vamos analisar cada um destes jogos do campeonato, cada uma das equipes que estão se formando, que voltaram às atividades neste ano de 2012, também ouvindo aqui o comentarista Genilson Pereira. Acredito, Giovanni, que será um campeonato dos últimos anos o mais forte tecnicamente. Concordo com você. As equipes do interior se reforçaram, fizeram grandes investimentos. Tem esse jogo de abertura no sábado, amanhã, na cidade de Rio Verde, com a volta do Rio Verde, Esporte Clube Rio Verde, após 16 anos afastado da elite do futebol goiano. Esteve até disputando a terceira divisão do futebol de Goiás, agora retorna com força total. Fizeram um trabalho muito bem feito, fizeram grandes investimentos. Para mim, é uma equipe que vai buscar ficar entre os quatro. Pega o Atlético, a nossa grande força do futebol goiano hoje, o representante da elite do futebol nacional, o Atlético que perdeu alguns jogadores, mas que trouxe, com a competência da sua diretoria, um modo de gestão diferenciado, profissionalizou a equipe do Atlético. O Adson Batista tem errado pouco. Buscou a reposição à altura. Perdeu o Anselmo, trouxe o William. Para mim, ganhou. Perdeu o Vitor Júnior para o Corinthians, trouxe o Elias. Perdeu o Feltre e trouxe esse Paulinho do Atlético Paranaense, que é muito bom ala. Então o Atlético conseguiu manter a base e manteve a comissão técnica e vem aí com um grande favorito conquistar o título. Olha, nos comentários esportivos da capital, o Atlético Clube Goianiense está melhor do que o ano passado. O Atlético hoje é realmente um time grande, um time melhor, manteve a base, perdeu alguns atletas, como você diz, mas fez uma substituição à altura e deverá ser o grande favorito, pode ser, realmente o favorito novamente ao título deste campeonato goiano, sem sombra de dúvida. Concorda, gente? Concordo, porque ele manteve a base, manteve uma comissão técnica, que tem um treinador muito de ponta, que é o Hélio dos Anjos, perdeu algumas peças importantes, mas ele trouxe jogadores melhor do que ele perdeu. Então, para mim, o Atlético vem mais forte. E, teoricamente, antes da bola rolar, é o grande favorito, não tem que discutir. Sabemos que tem a rivalidade dentro de campo, as coisas talvez se igualam. Temos o Vila, que está com dificuldade, vai ter dificuldade até para classificar entre os quatro, mas tem uma camisa forte, tem um peso, tem uma torcida. Temos o Goiás que está se ajeitando devagarzinho, começa assim, a montar, começa a aparecer o Goiás com uma boa equipe. No começo não tinha muita pretensão, mas agora nessas últimas contratações, o Goiás do Thiago Humberto, do Vitor, o Goiás começa também a crescer. Mas o Atlético, sem sombra de dúvida, é a grande força. O Atlético é o grande favorito a conquistar o título, teoricamente. E outras grandes equipes estão neste campeonato. O Itumbiara voltou, o Esporte Clube Rio Verde voltou e manteve. O Esporte Clube Rio Verde foi campeão da segunda divisão e manteve a sua base do campeonato, melhorando um pouco mais, até porque segunda divisão é uma coisa, primeira é outra. Manteve o seu treinador, que é o Betão, conhecido em Jataí, foi o único treinador que deu um título até hoje para a Jataiense. Deu um título também agora para o Esporte Clube Rio Verde e quer dar o primeiro título para o Esporte Clube Rio Verde a nível, ou segundo, né, a nível de primeira divisão. Então o Rio Verde é uma forte equipe, né, muito bem dirigida, com apoio total da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, lá pelo vereador presidente Elias Terra, que é também da rádio, da televisão, TV Rio Verde. E o Esporte Clube Rio Verde, uma grande equipe. Amanhã vai ter um grande jogo, um futebol espetacular lá no Velozão, no Mozar Veloso, que é esse clássico, né? O Rio Verde, um representante aqui do Sudoeste Goiano, o campeão da segundona, e o Atlético, que é o nosso hoje o grande time de Goiás, chama Atlético Clube Goianiense, não é o Goiás. O Goiás, nós falamos aqui, Genilson, o Goiás
não está muito bem das pernas, né? O Goiás continua aí tropeçando, o Vila pior ainda, e podem aí fazer vexame no campeonato goiano. A Anapolina está fazendo um grande time, fez um bom time, o Craque é um time respeitado, Morrinhos, então é um campeonato bastante motivado, um campeonato que promete muito, né? Grandes clássicos, grandes partidas, e nós vamos estar acompanhando de perto e mostrando aqui no Esporte em Foco. Muito equilibrado esse campeonato goiano. Equilibrado, como você bem disse, equilibrado e talvez um dos melhores de todos os certames, pelo que promete aí, pelas contratações das equipes, principalmente do interior. A Anapolina, por exemplo, contratou o Rony. Contratou o Rony, contratou o Diogo Galvão, que era do Goiás, o próprio Rio Verde, tem o Queninha, tem o Jorge Henrique, que estava no Vila Nova, tem o Hilton Goiano. Então, o Itumbiara, tem Schwenker, tem Zé Luiz, jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro. Eu acredito que no interior vem como força, vai buscar uma classificação, Rio Verde, Anapolina e Itumbiara. Essas três equipes vão lutar para ficar entre os quatro, juntamente com o Atlético e o próprio Goiás. E vejo também Goianésia e Morrinhos como sérios candidatos a rebaixamento, pelo que estão fazendo, pelos investimentos que estão fazendo. Craque fez uma pré-temporada bem feita, é uma equipe respeitada, campeão goiano, já foi campeão goiano em 2004, a Presidência. É um time, eu vejo um time velho, um time de jogadores experientes, jogadores de ex-Goiás, Alex Dias, Marabá, tantos outros jogadores experientes. Talvez não vão suportar. Então o Atlético é sem sombra de uma grande força, mas o interior vem muito forte, o Vila vai ter muitas dificuldades em conseguir uma classificação, em função de que tudo que fizer de errado, continua errando. O descenso para a Série C estão pagando muito caro por tudo isso que fizeram, estão contratando e dispensando ao mesmo tempo, não tem como, não há tempo para se preparar uma equipe, como o Vila está fazendo, não fizeram um planejamento, não fizeram uma pré-temporada, vai estrear quando o Craque já está prontinho, muito difícil o Vila conseguir uma vitória, a dificuldade do Vila é muito imensa. O Eduardo, que é o novo presidente do Vila Nova, um empresário do ramo de automóvel, vai ter muita dificuldade. O Jair Rabelo é o diretor de futebol do Vila Nova, já passou por lá, não sei até quando ele vai ficar lá, que o temperamento dele é muito forte, sabe montar aqui, mas sem dinheiro você não monta nada. Então o Vila Nova realmente está correndo por fora e vai ter muita dificuldade para conseguir essa classificação. Já o Goiás começou a se ajeitar. Após a eleição do Dr. João Bosco Luz, para mim, ele aglutinou tanto a situação como a oposição, o único que aglutinou o Goiás que vive essa crise, essa briga política administrativa. Mas com essa eleição do Dr. João Bosco Luz, o discurso dele é voltar à elite de futebol goiano, voltar à elite de futebol brasileiro, mas com algumas contratações de início, sem impacto, você não pode esperar nada. O Goiás tem um calendário, tem uma Copa do Brasil após o Goianão, e você fazer teste durante a competição é muito difícil. Mas agora começou a chegar alguns jogadores de renome, como o Thiago Humberto, que estava no Ceará, um jogador que sem sombra de dúvida, é um grande jogador, o próprio Vitor, devagar vai se ajeitando, mas a grande força, sem sombra de dúvida, é o Atlético Goianiense. É isso aí, o Esporte em Foco volta na segunda-feira, vamos trazer tudo, inclusive os gols, né, de Rio Verde e Atlético amanhã no Mozar Veloso do Carmo. Vamos trazer também as notícias do Amador, os preparativos, tudo que está acontecendo no esporte amador em Jataí na segunda-feira. Esporte em Foco 2012, junto com você. Obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda-feira. É isso aí.